Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Natália, sou fonoaudióloga, sou criadora do Instagram, @fonoteando, e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês aqui sobre a desmistificação da disfagia. Esse vídeo ele está sendo passado para os melhores amigos do Instagram, tá? Que seguiram aquelas regras que eu coloquei de compartilhar, de me marcar aquela foto. E no futuro breve, talvez, ele se torne público, para que outras pessoas consigam também visualizar e que vocês mesmos consigam ver novamente se tiver curiosidade lá pra frente. Eu escolhi esse tema, porque desde a minha época da faculdade, antes de conhecer o que de fato é a disfagia, muitas pessoas me colocavam medo, falavam que eu podia matar o paciente com qualquer tipinho de erro, e isso me assustava muito. Então, muitas pessoas ainda hoje têm medo da disfagia porque acham que pode levar uma paciente a óbito. Gente, pode sim levar a óbito, mas para que isso ocorra é um processo muito longo. E acredito que quem tem interesse na área, quem estuda, quem se esforça, não vai fazer esse tipo de coisa e gerar uma morte de alguém. Então, a desmistificação da disfagia, ela começa em você. A primeira coisa que a gente tem que entender é que para qualquer tipo de atuação, qualquer tipo de trabalho, a gente tem que ser capacitado. A gente precisa ter um mínimo de conhecimento para estar fazendo algum acompanhamento, alguma instrução, orientação. Então, se você quer trabalhar com disfagia, estuda, tá? Não adianta você chegar para um paciente e atender de uma forma errada. Faz mal para ele e faz mal para você e para nossa profissão como um todo. Então, quer trabalhar com disfagia? Se capacita. Esse vídeo, gente, eu esqueci de falar no começo, é mais para quem está começando na disfagia. Quem já tem uma experiência vasta de alguns anos, alguns meses, por exemplo, pode até pular e esperar para o vídeo de amanhã. Mas eu preciso falar isso porque muitas pessoas ainda hoje chegam para falar comigo pelo direct, dizendo que tem medo de atuar em disfagia, que não sabe por onde começar. E aí é onde eu volto para o tópico que eu falei anteriormente. Quer começar a atender disfagia? Estuda. Vai ler sobre etiologia, sobre epidemiologia, lê direitinho os conceitos, os tipos, os graus, como é que essa classificação pode ser feita, quais são as escalas e protocolos que existem. É importante você saber disso. Na prática clínica, a gente não usa tanto protocolo, porque de fato não dá tempo. Protocolo é uma coisa mais para pesquisa, mas quando a gente não tem uma noção de nada assim da área, protocolos e artigos e tudo que for possível vão ajudar para você agregar mais conhecimento e aprender um pouco mais, se aprofundar na temática. Então, a desmistificação da disfagia começa em você quando você decide estudar e aprender mais sobre o conteúdo. Outra coisa que eu queria falar é que a disfagia, de fato, ela pode matar, tá? Pela broncoaspiração por repetição, pneumonia. A paciente vai ficar com febres, infecção, não responde antibiótico, morre. Também existe a possibilidade de se engasgar, fechar a via aérea e não ter oxigenação e o paciente também é óbito. Mas, gente, isso são situações extremas, tá? Não é sempre que isso vai acontecer. Eu nunca vi ninguém chegar nesse nível, nesse tempo que eu tô trabalhando com disfagia, na época da faculdade. Nunca vi isso. Qualquer sinal clínico, a gente já percebe, a gente já para, a gente já orienta. Então, não tenham medo, tá? Se vocês seguirem a etapa 1, que é se estudar, se aprofundar, se capacitar, na etapa 2, vocês vão conseguir sim atender a disfagia. Então, não tenham medo, não tenham medo. É a principal coisa que vocês devem ter em mente, é não ter medo. E não dar ouvidos ao que todo mundo fala. Porque às vezes isso vai atrapalhar a forma como a gente está atuando. A gente vai ficar mais nervoso, mais receoso de fazer algum tipo de conduta. Então, confie em você, confie no seu potencial e no que você estudou, tá? É muito importante eu falar isso porque disfagia não é um bicho de sete cabeças.
Se você tem uma noção básica dos conceitos e uma noção básica de MO e voz, você vai conseguir atender disfagia tranquilamente. Então, a questão é se capacitar, eu vou sempre estar repetindo, se capacitar e não acreditar em tudo que falam, e confiar em si e no seu potencial. Então, algumas coisas podem acontecer quando você estiver atendendo um paciente disfágico, por exemplo. Você foi fazer a primeira avaliação nele, e aí você conversou e achou que a dieta que dava para avaliar ele era na consistência líquida, porque ele tinha um câncer, por exemplo, um câncer de esôfago, e você achava que um pastoso talvez fosse ter um tipo de dificuldade, e aí esse paciente, ele tossiu muito depois que ele ingeriu a dieta. E aí você vai pensar, lógico, que é por conta da comida. Mas você investigou, fez uma anamnese boa com esse paciente, será que ele não tinha nenhuma disfunção respiratória que possa também justificar essa tosse? Você percebeu se antes de ofertar a dieta ele estava já tossindo? Então, essas são dicas importantes para vocês seguirem. Uma anamnese boa, uma anamnese completa, que você consiga o máximo de informações da vida daquele paciente, desde sempre até o dia atual. Uma avaliação que não aconteça somente no momento que a comida entre na boca, uma avaliação desde a orientação do paciente, se ele é consciente ou não. Como é que é o tônus corporal dele? É adequado? Ele tem mobilidade e motricidade fina? Ele consegue comer sozinho? Ele consegue pegar no papel, numa caneta? Então, tudo isso são coisas que vocês devem observar. E essa questão da tosse que eu falei é muito importante. Por quê? Tosse normalmente é um sinal clínico, né? Um sinal clínico de que tem alguma coisa errada quando a pessoa está comendo ali. Mas se você não estiver atento ao seu paciente como um todo, desde o momento que ele está sentado na recepção até a sua avaliação, você está fazendo alguma coisa errada aí. É importante desde sempre observar. Já peguei vários pacientes lá no local onde eu faço residência que na recepção mesmo estavam tossindo muito, muito, muito. E durante a oferta da comida também. E aí eu fiquei pensando, será que isso é por conta de disfagia? Mas não. Era um paciente de POC, um paciente que estava com uma alergia. A tosse não tinha nenhuma relação com a comida. Então é importante ter esse cuidado para poder você ter mais confiança e mais segurança nas suas condutas, tá? Então, faça uma anamnese boa, observe seu paciente desde a recepção até ele entrar na sala, e aí você vai conseguir desmistificar mais ainda a disfagia. Você vai ver que não é difícil, que não é bicho de sete cabeças. É só fechar um raciocínio clínico eficiente a partir de todos os dados que você coleta e de tudo que observa. Outra coisa que é super importante para eu falar, a questão do oxímetro. Eu esqueci de falar isso antes, mas eu vou falar agora. Muitas pessoas que trabalham na fono, elas compram oxímetro. Eu, inclusive, tenho um e eu não acho que isso é errado, tá, gente? Eu só quero explicar uma coisinha. Você tem que avaliar a saturação do seu paciente antes, durante e após a ingesta da comida, certo? É isso que os livros trazem, enfim. Mas vocês sabiam que para um paciente desaturar porque ele está broncoaspirando leva um tempo? E nesse tempo existem uma série de sinais e sintomas que a gente, como fonoaudiólogo clínico, observa. Então, não necessariamente a saturação tem que cair para ele estar broncoaspirando, porque isso vai demorar um pouquinho. Então, nesse caminho, você vai conseguir perceber se isso está acontecendo ou não. Tá, gente? Então, isso é bem importante. Fora que cada pessoa tem um padrão de saturação diferente. A gente tem aquela média ideal, né? Acima dos 90, é bom. Mas tem pessoas que são idosos, que fumaram por muito tempo e que eles já têm a saturação baixa por conta de outras questões. Então, é importante fazer essa medição antes também, para que você consiga acompanhar o padrão do seu paciente e aí tá usando o oxímetro de uma forma complementar,
na sua avaliação e ficar mais atento, sim, aos sinais clínicos, tá? Então, gente, paciente, deixa eu ver mais. Paciente, eu tô com medo de atender um paciente com sonda, eu não sei por onde começar. Começa por onde eu falei aqui. Faz uma avaliação boa nesse paciente, uma anamnese bem concisa, assim, bem completa. Verifica se esse paciente ele tem a motricidade oral adequada. Como é esse sistema neurológico dele aí? A cabeça dele está funcionando? Isso tudo vai estar atrelado à disfagia. Então, não tenham medo. Durante a conversa, durante a anamnese, vocês vão saber sim qual é a consistência que ele vai conseguir ingerir para que vocês avaliem. Como é que vocês vão saber a partir disso? Estudando, lendo. Então, juntando a prática da anamnese, da avaliação com a teoria, vocês vão identificar o que é melhor para o paciente de vocês, tá? Eu vou terminar esse vídeo aqui por aqui, porque eu quero que surjam várias dúvidas e que a gente interaja bem mais. Então, fica aí algumas questões para que vocês desmistifiquem a disfagia, que não tenham medo, que, só para resumir, é mais uma questão de avaliação, de estudar e de observar o paciente como um todo. E juntando isso, excluir aquela parte que a gente tende a dar ouvido aos outros. Não tenham medo da disfagia, não é nada de outro mundo. É uma área da fonoaudiologia linda e que, se você tem interesse e quiser atender pacientes com essa demanda, estudem. E é isso. Hoje, como eu falei aqui, eu quero que fiquem várias dúvidas. Eu não vou falar muita coisa no vídeo, porque eu quero que a gente converse bem muito, tá? Então, se você tá vendo esse vídeo depois que ele sair dos Melhores Amigos, comenta aqui embaixo que a gente conversa. Se for ainda nos Melhores Amigos do Instagram, manda um direct pra mim ou responde a caixinha de pergunta para que a gente converse mais, tá? Eu ainda tô perdida em relação para onde eu olho, às vezes eu olho pra cá, às vezes eu olho pra lá, mas enfim, espero que gostem do vídeo. Esse vídeo vai ao ar assim que eu der pause aqui, eu já vou mandar ele pro YouTube e a gente se vê logo mais amanhã com um tema super legal. Um beijo e boa noite pra vocês. Tchau!